Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão. Damos início a mais um estudo de quinta-feira, 7h30 da noite, dando continuidade ao livro Pão Nosso. Hoje nossa irmã Janete vai nos guiar pelo capítulo 84, Levantando Mãos Santas. Então convido a Janete a fazer a nossa prece de abertura. Graças a Deus. Então vamos unir os nossos pensamentos ao Mestre amado Jesus e dizer assim: Jesus, bom amigo, te agradecemos por mais essa oportunidade que temos de realizar essas reflexões, esse estudo. Pedimos a tua proteção, teu amparo, a presença da espiritualidade amiga e da Casa de Emmanuel, para que possamos conduzir os estudos da melhor forma possível. Que assim seja e graças a Deus. Graças a Deus. Vamos compartilhar o texto. Bem, então vamos lá. Estamos na lição 84 do livro Pão Nosso, Levantando Mãos Santas. E aí, Emmanuel traz uma passagem da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 8, quando Paulo diz assim para Timóteo e para todos nós, né? Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. E aí eu fiquei pensando a respeito desse trecho de Paulo, né? Paulo é muito sábio, Paulo é esse apóstolo da concórdia, né? Da retidão de caráter, do respeito, da união. E se a gente for analisando parte dessa fala de Paulo, orar em todo lugar, o que seria orar em todo lugar, né? A gente, na doutrina espírita, entende orar como estar em sintonia com o alto, né? Estar em sintonia com os nossos benfeitores, com Jesus, com Deus nosso Pai, né? Através do nosso pensamento elevado, estar procurando esse equilíbrio, essa paz, sempre que possível, né? Essa, esse é um estado de oração, porque ele diz que seja assim, né? Que a gente possa assim fazer todo o tempo, não apenas numa determinada hora. A oração ela consiste em nossas atitudes, em nossos pensamentos, é verdadeiramente essa sintonia. E quando ele fala levantando mãos santas, que seriam esse levantando mãos santas, né? Estar sempre disponível para o auxílio, através das obras do bem, sejam materiais, né? Através das consolações que a gente pode distribuir no nosso dia a dia, das palavras amigas, palavras de incentivo, da palavra que une, que reconcilia. Então, eu entendo esse levantando mãos santas dessa forma, né? E essa parte em que ele fala sem ira nem contenda. Então, auxiliar compreendendo, convidando ao esclarecimento, sem imposição das próprias opiniões, sem se envaidecer, não é? Sem se irar com o outro que pensa diferente de nós, sem provocar debates improdutivos que geram inimizades, desavenças. Então, já aí, né, nesse trechinho de Paulo que Emmanuel vai destrinchar no decorrer da leitura, a gente já vê quão sábio é esse apóstolo, né? O quanto ele nos ensina numa vida de bom proceder, né? Numa vida de união, de compreensão, de respeito, e isso é muito bom para todos nós. Alguém quer comentar algo? É só um comentário rápido. Ele fala, já falava em todas essas coisas que até hoje a gente fala. Então, realmente foi um grande contribuinte
não há dúvida da, da mensagem do Cristo, que até hoje estamos falando o que ele fala, né? Sim, Well, tudo que você falou agora, Janete, é exatamente isso, né? É o que sim. nós reforçamos através dos estudos do Kardec, estudos de Leon Denis, enfim, a gente vai reforçando isso, né? Esses benfeitores espirituais, eles estão sempre nos relembrando, né, esses ensinamentos. É uma lição muito linda que a doutrina Muito, espírita traz para todos nós, né? E a gente vê o quanto Paulo estava conectado com o mundo espiritual, né? muito, Nas muito, cartas dele, a gente vê que ele muito. realmente é assim, ele admitia, ele reconhecia esse mundo espiritual, né? Era uma coisa bem evidente na fala dele. Mais alguém? É muito comum entre os evangélicos a gente ouve falar, né? Fazer tudo em nome de Deus, em nome de Jesus, né? E é exatamente isso que essa frase quer dizer, né? É a gente exatamente fazer tudo, porque não é orar no sentido necessariamente de ficar ali parado rezando, né? Em contemplação ou adoração. É esse tudo que a gente fizer no nosso dia, desde a hora ali que a gente acorda até a hora de dormir, a gente estar consagrando a Deus, consagrando a Jesus, que é fazer o nosso papel na terra seguindo os 2 mandamentos que Cristo resumiu os 10, né, em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Então, se a gente faz tudo, desde as tarefas mais simples até as mais complexas, pensando no bem do próximo, pensando em honrar a Deus, vamos estar orando e colocando nossas mãos à obra de forma santa, né? Então, vamos entender isso melhor aí durante o texto. É isso aí. Bem, então, continuando, Emmanuel fala: neste trecho da primeira epístola de Paulo a Timóteo, recebemos preciosa recomendação de serviço, né? Que é realmente isso, é um trabalho que ele está falando a respeito, né? Alguns aprendizes desejarão lobrigar, né? Quer dizer, olhar de uma forma superficial no texto apenas uma exortação às atitudes de louvor. No entanto, o convertido de Damasco esclarece que devemos levantar as mãos santas em todo lugar, sem ira nem contenda, né? Então, foi bem o que você falou também, né, Vitor? A questão desses aprendizes que vão ver nesse texto apenas essa questão desse louvor, da gente estar fechando os olhos, da gente estar unindo as nossas mãos e apenas balbuciando uma oração, que nem sempre o coração está ali, né, junto com as palavras. Isso acontece muito, né? Então, não se referia Paulo ao ato de mãos postas, que é exatamente isso que ele vem frisar, né? Que a criatura prefere sempre levar a efeito em determinados círculos religiosos, novamente aí se referindo, né, a alguns círculos religiosos, onde, pelo artificialismo respeitável da situação, né, e ele coloca como respeitável, que a gente tem que respeitar realmente as opções religiosas, aquilo que a pessoa compreende, né, naquele momento, no momento da vida dela. Então, onde pelo artificialismo respeitável da situação não se justificam irritações ou disputas invisíveis. Quantas vezes nós, ou as pessoas, né, nós já estamos compreendendo mais e nos libertando desse artificialismo, né? Mas quantas vezes a pessoa ali, nesse ato, né, de mãos postas, naquela, muitas vezes, uma fisionomia angelical, está ali orando verdadeiramente, né, elevando seu pensamento a Deus, mas o que estará passando pelo seu coração? Como ele fala, né? Eu posso estar muito irritada com alguém,
eu posso estar ali num dilema íntimo de uma disputa com relação a outras pessoas, não é? Numa crítica interna. Então, eu estou em oração, mas eu não estou tendo um enfrentamento dentro de mim mesmo, né? Como assim, abrir o meu coração para Deus, para a espiritualidade, e falar: eu estou passando por esse problema. Preciso de ajuda para vencer as minhas limitações. Preciso de ajuda para compreender o meu irmão. Não, na verdade é só aquele ato de balbuciar palavras, muitas vezes decoradas, e achar que tudo isso já é o suficiente para estarmos nessa conexão com o Pai, né? Quando a gente sabe que é preciso que a gente procure trabalhar um coração amoroso, um coração compassivo, um coração que possa compreender os irmãos, né? As nossas próprias falhas, as nossas próprias dificuldades e as dificuldades daqueles que caminham conosco, né? E ele continua falando: o apóstolo menciona a ação honesta e edificante do homem que colabora com a providência divina e reporta-se ao trabalho de cada dia, que se verifica nas mais recônditas regiões do globo. Então, Paulo está falando, como já dissemos, né, logo no início, desse trabalho do nosso dia a dia, de tudo aquilo que a gente faz, nas pequenas coisas, como disse o Vitor, nas coisas maiores, tudo que a gente faz, seja no nosso trabalho material, seja dentro do nosso lar, seja no nosso templo religioso, seja com os vizinhos, seja nas filas que a gente enfrenta aí, né? Então, onde quer que a gente esteja dessa forma, nessa ação honesta, né? Tentando nos edificarmos como homens, né? Homens no sentido de humanidade, de bem, colaborando com essa providência divina. Porque o que Deus quer de nós, né? Como Deus, como misericordioso, bom, justo. Ele quer que nós vivamos dessa forma, com união, com justiça, não é? Uns ajudando aos outros em todas as coisas que a gente realiza no dia a dia, se colocando à disposição, né? E é o que ele fala, nas recônditas regiões, onde quer que estejamos, seja lá no meio do mato, né? Seja num local mais sofisticado, então que a gente tenha sempre a mesma postura de cordialidade, de respeito, de amorosidade, né? Se a gente está num evento, como eu falei, mais sofisticado, com pessoas, né, de um outro padrão social, se a gente está numa comunidade, se a gente está oferecendo comida aos irmãos de rua, se a gente está dentro do lar com os nossos familiares, que a gente seja o mesmo, no sentido, novamente, né, a gente repete, de compreensão, de respeito, de amorosidade, de cooperação mútua. Alguém quer falar? E saber que mesmo que não estamos ali sendo perfeitos, mas Sim. estamos tentando melhorar. Eu acho que isso ajuda muito, Sim. não é? Sabendo que é perfeito, se a gente fosse perfeito, não encarnava mais. É maior, Não estaria nesse planeta, né? a maior imperfeição do que a morte física, né? Acabou, Doroteia que nasceu dia tal e morreu dia tal. Tchau, não tem mais outra? Não. Não tem outra igual? Não. Nunca mais vai nascer em 1940, Doroteia assim, nunca mais. Né? O Vitor, o João, Janete, ninguém. Mas saber que a gente pode ser feliz experimentando ser bom. É isso. É isso aí. Mas eu acho que é a experiência de ser bom. Eu prefiro falar até uma expressão assim que fica mais suave e menos complicado também, né? Perfeição, não é nada a ver. Nada a ver. Longe estamos. Né? É isso aí. Então, assim que ele falou. Amar a Deus sobre todas as coisas, quer dizer, não queimar as coisas que Deus fez, não queimar mato, não estragar rio, não estragar cachoeira, enfim,
cuidar direitinho, né? E ao próximo como a nós, né? Se colocar no lugar do outro e ver se você pode ajudar ele como você gostaria de ser ajudado. Então, ver se é possível, pelo menos ter essa intenção dentro do seu coração. Nós temos um evangelizador lá na Bezerra, o Vitor conhece ele, o Rodrigo. O Rodrigo eu conheci quando cheguei lá, ele tinha 14 anos, né? Hoje ele está homem de 40 e poucos anos. Ele sempre diz que a mediunidade o desenvolvimento do ser humano começa pelo coração da pessoa. Sim, Isso mesmo, é isso mesmo, né? é. Que a criança, quando nasce, ela não fala, mas o coraçãozinho dela bate, ela sente as coisas, ela fica triste, ela chora, né? Ela te bate, enfim, né? Começa no coração. Toda essa sensibilidade, né? Isso, É verdade. né? É isso mesmo, também eu acho que tem que estar com o coração assim leve, né? Mais Isso, puro, para você isso, poder transmitir. Não é isso. assim, porque o fulano lá levanta a mão, faz assim, eu vou fazer também. Não, É, Não. Então, eu vou fingir que vou ajudar, vou ouvir a pessoa, mas está entrando aqui, está saindo aqui, está pensando em outra coisa, não está se dedicando, não está se entregando para ajudar o isso. próximo. E É verdade. com o coração se entrega. A criança, desde que nasce, a gente sente o coraçãozinho dela, não o coração físico, o sentimento dela, ela chora, ela grita, ela fica feliz quando ganha um beijinho, enfim, né? Uhum. É isso aí. Você tem que estar mergulhando mesmo, né? De coração nessas tem que, tarefas que a gente tem que, abraça, né? tem que, né? Então, continuando, lendo-lhe o conselho, é razoável recordar que o homem, no esforço individualista, invariavelmente ergue as mãos na tarefa diuturna, se administra, permanece indicando caminhos, se participa de labores intelectuais, empunha a pena, se opera no campo, guiará um instrumento agrícola. Paulo acrescenta, porém, que essas mãos devem ser santificadas, depreendendo-se daí que muita gente move os braços na obra terrestre, salientando-se, todavia, a conveniência de se ajuizar da finalidade e do conteúdo da ação expendida. Então, a gente pode pensar a respeito, né? Quando ele diz ali no início. É razoável recordar que o homem, no esforço individualista, invariavelmente ergue as mãos na tarefa diuturna, né? E aí ele vai discriminando, né? Várias ações. Realmente, a gente está sempre realizando uma tarefa específica, né? Mas eu lembrei também, nesse sentido de erguer as mãos, muitas vezes a gente, pensando assim no nosso próprio bem-estar, a gente ergue essas mãos pedindo para nós, né? Pedindo progresso para nós, pedindo as bênçãos mesmo, né? As facilidades, as conquistas. Muitas vezes a gente faz isso mas com a intenção do ganho próprio, não pensando no conjunto, né? E ele diz, então, né, que essas mãos devem ser santificadas, depreendendo-se daí que muita gente move os braços nessa obra, salientando-se toda a vida a conveniência de se ajuizar da finalidade. Então, se eu tenho uma tarefa, se eu tenho um trabalho, seja ele qual for, qual é a finalidade? Todo trabalho tem a sua finalidade, né? Todo trabalho tem a sua utilidade. E o que acontece muitas vezes é que a gente tem uma tarefa, a gente tem um trabalho material, e a gente vai muitas vezes chateado, né? Vai porque tem que ir, vai porque é aquele trabalho que vai me dar o meu sustento, né? Para a minha vida. Mas é importante que a gente pense qual a utilidade desse meu trabalho. No que eu estou acrescentando, ajudando para a sociedade, né? Todo trabalho
tem essa utilidade. Aquele trabalho está sendo importante para você, sim, tudo bem, você está precisando do seu dinheirinho para comprar suas coisas, mas aquele trabalho está sendo útil para o empregador, né? Você dá o seu melhor naquilo que você faz, porque aquela empresa vai continuar firme, aquela empresa vai continuar prosperando, aquela empresa vai poder contratar outros funcionários. Então, assim, trabalhar com satisfação, com alegria por ter, se colocar sempre à disposição para auxiliar os companheiros do trabalho, né? Então, é criar uma ambiência nessas mãos santas, né, como ele está falando, criar uma ambiência no trabalho que seja bom para todos, né? Ele é útil para mim, eu preciso dele. Mas como eu posso estar tornando aquele ambiente agradável de se viver, né? Com as outras pessoas com quem eu convivo, né? Compreender mais a dificuldade de um outro companheiro que muitas vezes não compreende o trabalho como eu compreendo, ou ter a humildade de pedir ajuda quando sou eu que não compreendo muitas vezes a tarefa. E isso faz com que a ambiência fique agradável. Não é preciso apenas estar ali, né, fazer maquinalmente, desempenhar maquinalmente aquele trabalho. Tudo pode ser melhor, tudo pode ser mais prazeroso, eu quero dizer, né? Não é porque é o meu trabalho material que tem que ser uma coisa chata, eu tenho que acordar, eu tenho que trabalhar. Não, que eu possa ver realmente o que é de útil naquele trabalho e assim, a oportunidade que eu tenho de conviver com outras pessoas, de estreitar laços com as outras pessoas. Muitas vezes, no ambiente de trabalho, você consegue criar realmente, fazer amizades, você consegue auxiliar pessoas ali, né? Com a tua compreensão, com o teu olhar clínico ali. Lógico que a gente não vai desrespeitar, vamos dizer assim, a privacidade, não é isso. Mas muitas vezes num olhar, né? E a gente percebe alguém que a gente pode estar ajudando numa conversa, alguém que esteja passando por alguma dificuldade. Então, assim, é se colocar à disposição de servir ao bem, como falou de fazer o bem. E isso pode ser feito sim no nosso trabalho do dia a dia, né? E lógico que isso se estende para a nossa família, né? Todo o âmbito, né? Todos os locais onde nós estejamos. Então, é preciso que a gente compreenda, que a gente respeite, que a gente seja grato pelo trabalho que a gente tem, seja ele qual for, que a gente agradeça, que a gente possa, muitas vezes, se esforçar para crescer dentro da empresa, né? Que isso também é muito salutar, muito saudável. Então, todo esse, sabe, esse caminhar de benefícios para nós e para todos aqueles com quem a gente convive. É isso mesmo. Todos os trabalhos são úteis, né? Você está falando, está me lembrando da pessoa que varre o chão. Já pensou se numa empresa ficar um mês sem varrer o chão? Já pensou o que vai acontecer? Que loucura, isso vai transtornar todo mundo, vai ficar doente, vai ficar com viroses, enfim, né? Tudo está certinho, né? Está tudo equilibrado, cada um tem a sua utilidade e a gente tem que respeitar todo e qualquer trabalho, né? E fazer o nosso da melhor forma possível. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu ia falar, mas vocês falaram tudo. Isso é o que você pensa, João. Tem sempre algo para se acrescentar. Qual é o seu ponto de vista aí, João? Eu ia falar assim que, no caso, vamos dizer assim, um exemplo é uma empresa, né? Então, vai do dono ao auxiliar de serviços gerais lá, vamos dizer assim. Todo mundo tem importância dentro da empresa. Não é só o dono que administra, que criou a empresa, não é o gerente de produção, de venda, não é o cara que trabalha na máquina, outro, né? Todo mundo tem, independente do cargo, da função, né?
assim também é, vamos dizer assim, na casa espírita, ou numa congregação religiosa, tem um padre, tem um médium, tem a pessoa que atende num atendimento fraterno, o outro dá o passe, tem aquela Isso aí. pessoa que está sempre ali ajudando a fazer até as pequenas coisas, mas se você juntar tudo, se você tirar aquela pessoa que está fazendo as pequenas coisas, a engrenagem não vai faltar um dente ali, ele vai pular. Exatamente, é isso aí. Né? Se faltar aquela pessoa que enche os copinhos da água fluidificada, olha só, Pois né? é. Aí já vai ficar aquela correria, não que seja Sim, algo complicado, mas você já vai tirar uma pessoa de um outro local que esteja realizando aquela tarefa para aquilo, né? Então, muito importante o que você falou, né? Sobre todas essas coisas. E é exatamente esse respeito que todos têm. E aí, enquanto você estava falando, João, eu estava assim pensando, né, em empresas que são assim, têm um ambiente muito agradável, quando as pessoas conseguem ter essa assim, essa união, né? Partindo muitas vezes da chefia, né? Porque a chefia tem essa coisa também, né? O chefe pode ser aquele durão que, quando passa, fica todo mundo com medo, e o chefe pode ser aquela pessoa agradável, que vem, né, com simpatia. Ele não vai perder a autoridade dele por ser agradável, por sorrir para os funcionários. E quão agradável fica esse ambiente, né? As pessoas vão trabalhar melhor. Eu tiro isso lá quando eu trabalhava, eu tinha um chefe que era muito bom, muito bom. Então, o que que acontecia? A gente se empenhava em fazer o trabalho da melhor forma possível, porque a gente não queria deixar pegar para ele, né? Porque ele também tinha chefes acima dele. Então, a gente vê como é que, né, a coisa desencadeia para algo de bom. Se eu trato todo mundo com respeito, se eu trato bem, aquelas pessoas que estão subordinadas a mim, elas vão realizar aquela tarefa porque elas vão querer que você também fique bem com aqueles que estão acima de você. E o contrário, infelizmente, também acontece, né? Quando o chefe é turrão, maltrata, as pessoas até puxam para trás para prejudicar aquele chefe, para deixar aquele chefe em maus lençóis. Só que nisso a gente também acaba se prejudicando, né? Às vezes o funcionário faz até por uma raivinha, por uma vingança, mas se ele está prejudicando o chefe dele, ele também vai estar prejudicando o trabalho como um todo e vai estar se prejudicando, né? Então, aí vem o que a gente aprende. Independente de como a gente é tratado, a gente tem sempre que tratar bem. A gente tem sempre que fazer a nossa parte. Né? Se a minha tarefa é essa, eu vou fazer da melhor forma, mesmo que aquele chefe não mereça, né? Mas sou eu, é a minha responsabilidade diante do trabalho, né? Então, é É o sempre, ensinamento do Cristo, né? É o exemplo, né? não é? A pessoa Exatamente. pode, no caso, o exemplo é da empresa, né? O funcionário lá está tratando mal, está fazendo as coisas para atrapalhar, mas você dá o exemplo, né? Vida que segue e não trata mal, trata bem. Um dia a ficha cai do indivíduo. Sim, é. Também é você com a tua consciência, né? Porque a gente também vai prestar conta por tudo aquilo que a gente realiza. E muitas vezes, como você está falando, o exemplo que a gente dá ensina a um chefe, né? Às vezes ele tem uma postura meio torta, a gente não sabe quais são as condições, quais são os problemas dele também, pessoais, e quando ele começa a observar aquele funcionário, né, realizando as coisas de uma forma correta, com tranquilidade, e observando, ele também vai aprender com esse funcionário. E ele também pode mudar, né, a conduta dele em relação aos outros. Né? Então, isso. Vai aprender a ser mais educado não também. é? Vai. Eu A acho que pessoa aprende sem você falar nada. não é? Só Aí com se seu chamou exemplo. de mal educado, acabou. É não chamar e não entrar, não ser mal educado junto. Que aí você vai. Exatamente. Mas não é também ficar no colinho da pessoa e fazer tudo que ela quer, não é isso. Não, Mas é não maltratar. sim, Saber não maltratar. Alguém me maltrata, eu não preciso maltratar de não. volta. Por
quê? Agora, eu não vou chamar para ir no cinema, vamos lanchar, vamos bater papo. Não é assim. Andar Mas de eu braços também. dados, Não, não, sim, não vai dar entregar seu coração, aí não. Mas vai tratar com educação. com respeito. Aí a pessoa vai acabando com o tempo, né? Vai perdendo até o estímulo negativo, né? Entendeu? E às vezes a pessoa até se envergonha, né, de Isso, maltratar alguém e ser bem tratado por aquela isso, pessoa, né? Como a isso. gente ouvia falar, é um tapa de pelica, né? Não tem isso? Luva Tapa de pelica. luva de pelica, é. Um tapa com luva de pelica. Você destrata e a pessoa te trata com a maior Vai. educação e com respeito. É vergonhoso para quem trata mal, né? É vergonhoso. É ruim, né? E então, a última frase: se desejas aplicar o raciocínio a ti próprio, repara, antes de tudo, se a tua realização vai prosseguindo sem cólera destrutiva e sem demandas inúteis. Acho que foi exatamente o que a gente comentou agora, né? Que a gente possa fazer a nossa parte, que a gente possa fazer a diferença onde a gente estiver, né? Fazer o bem onde a gente estiver, procurar Isso é auxiliar, verdade, isso é né? verdade. Fazer sempre algo de bom, dar exemplos bons. E realmente é isso, é fazer a diferença onde a gente estiver inserido. E que a gente possa ler mais Paulo, viu? Que o Paulo. A espiritualidade, né, como um todo, a espiritualidade superior, ela traz lições assim muito lindas para o nosso despertar. Mas Paulo toca fundo, né? A gente tem que ler mais Paulo. Tem até estudos, né, das cartas de Paulo por aí. É uma dica, hein, Vitor? Na verdade, eu vejo esse livro Pão Nosso, ele é quase um estudo das cartas de Paulo. Né? É, Ele realmente ele é bem focado nas cartas de Paulo. um ou outro ele Tem traz. trechos do Evangelho, mas geralmente é cartas de Paulo, pelo menos até agora, né? A gente está chegando no meio aí do livro. É bastante focado nas cartas de Paulo. Ele vai fundo, hein? Ele vai fundo. Ah, ele vai fundo. Ele vai fundo. E numa época assim que era tão difícil, né? Eu estava lendo lá, ele pediu para Timóteo, esse, né, que ele fosse auxiliar a igreja de Éfeso. Porque todos nós sabemos, né, que o Paulo saiu abrindo várias igrejas, disseminando, né, o evangelho de Jesus, só que ele não podia ficar lá, né? Então, onde ele estava, ele via, né, ele olhava para alguém e sabia, você é quem vai ficar ali para sustentar essa obra. Então, essas cartas, né, ele manda para Timóteo, manda para Tito, então são aquelas pessoas chaves que ele escolhia para continuar a obra, porque eram realmente, como nós, né, também somos imperfeitos, ele trazia, levava aquela boa nova, aquele ensinamento maravilhoso de Jesus, mas quando ele se afastava, ele que era aquela presença forte, as pessoas começavam a dar uma desvirtuada, né? Começavam a cultuar mais as coisas materiais, começavam a ficar querendo se colocar em evidência, e esse não é o ensinamento do Cristo, né? O ensinamento de Jesus é essa união, essa igualdade. Então, ele pegava alguém para ir lá e começar a chamar atenção nesse sentido, que as pessoas pudessem seguir na íntegra esses ensinamentos de Jesus. O trabalho dele é lindo, né? É isso, gente. Muito bom, Janete. Como o João falou, eu até tinha separado algumas coisas para comentar, mas você tocou exatamente nos pontos que eu estava falando. Que assim, até parece que eu acabei não participando muito, mas é porque realmente você falou. Eu só ia repetir o que você falou. Eu acho que quando a gente estuda, a gente se comunica aí mentalmente por pensamento, Não a tenha gente dúvida. acaba vendo os mesmos pontos, né? Isso. E aí, Mesmo porque a espiritualidade fica presente, né? Você começa a participar de um grupo, está sempre ali, está ligado, a espiritualidade pega.
Eles E é não, o que a gente, não arrastam a gente, eles aproveitam o que você está oferecendo ali de positivo, eles vêm e vão, ajudam, né? é o que a gente pede, né? Assim, quando a gente se Claro, propõe a ler, a claro. gente não é estudioso, assim, né, profundamente, mas a gente pede auxílio para a gente conseguir Claro. enxergar aquilo que seja bom, primeiro para a gente mesmo, né, que está lendo, para nós do grupo, que a gente possa estar trabalhando aí esse despertamento. E, logicamente, para as pessoas que vão assistir, que possa ser bom, que possa ser proveitoso e que gere um estímulo para estudar cada vez mais, né? E vivenciar, que é o mais importante. Isso aí. Todo mundo vai acordar amanhã bem disposto para trabalhar. Isso é verdade. Vai entrar no local de trabalho. Oh, bom dia! Não vai perder a hora, né? Não vai perder a hora, vai levar docinho para os Mas, funcionários. Nem tanto, nem tanto, né? não, também não Não precisa precisa tanto, né? mimar. Mimar, Acho não. que Mimo não é bom. um sorriso já adianta bastante, já É ajuda bastante. claro, exatamente. Sobretudo, não brigar junto. É isso aí. Não brigar junto é maravilhoso. Fica o outro brigando sozinho, você ali olhando com respeito, É, né? Deixando brigar sozinho, daqui a pouco a pessoa cansa. Cansa, é. descansa, a pessoa cansa. Entra em oração, né, Doro? Para acalmar Hã? aquele coração, entra Isso, em oração. claro, claro. Daqui a pouco a pessoa fica até encabulada, né? De estar É. lá gritando e o outro está calmo, olhando assim, até como se fosse, por que você está gritando, né? Que muitas vezes o que pesa mais não é o que você diz, é o que você não diz. Isso Mas aí. você diz com o olhar, você diz com o jeito né, do corpo, você mostra, né, o que você está pensando. Então, isso aqui é um limite, né, para a pessoa sossegar e dizer, peraí, estou gritando com a pessoa e a outra pessoa está calma, ouvindo, quer dizer, né, negócio complicado. Eu me lembro de uma situação que eu vivi, foi há um tempo grande. Nós morávamos num apartamento de Copacabana, um apartamento tipo antigo, né? Mas que tinha um quarto enorme, sala conjugada com outra sala, enfim. E um dia eu estava fazendo o consultório meu lá, e um dia faltou água, uma cliente minha foi lá na cozinha, mexeu na torneira, e a torneira esqueceu de fechar. E ela foi embora, quando voltou a água, começou a água a correr, né? Aí o porteiro, lá embaixo, era no 8º andar, o porteiro subiu desesperado, com ódio. Eu nem tinha percebido que eu estava atendendo o cliente na outra sala. Aí, quando eu abri a porta, porque a senhora viu gritando assim comigo, porque a água estava. Eu disse, tudo bem, era João o nome dele, por sinal, mas não tinha nada a ver com você, não, João, não. Eu disse, João, tudo bem, eu só não entendo por que você está gritando desse jeito comigo, que eu não entendi, era uma pessoa que sempre me tratou bem. Gente, ele ficou Envergonhado. passado. Tá Mas ele parou imediatamente, ele gritava comigo. Eu estou entendendo, só não entendo porque você está aos gritos comigo assim, desse jeito, não entendo. Olha, nunca mais, mas nunca mais ele me destratou, nunca mais. Pediu Acho que nem desculpa, ninguém, né? Aprende fechamos a água, sim, fechamos a água, entendeu? Não esqueço isso. Não a esqueço vida isso. ensina, né? A vida ensina. Nunca mais eu esqueci. Eu não estou entendendo só porque você está aos gritos comigo. Agora vamos desligar a água, então. Filho. Ele pediu desculpas. Que tristeza, meu Deus. É isso aí. É isso aí. Então, vamos lá. É isso aí. Então vamos agradecer a Janetinha pelo estudo da noite de hoje, por nos guiar com essas palavras tão sábias. Agradecer a presença de todos, né? Sem vocês não tem estudo. E pedir para o nosso irmão João, que vai fazer o estudo da semana que vem, convido para fazer a nossa prece de encerramento. Tá bom.
Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao nosso Mestre e Irmão Jesus pelos ensinamentos que ele nos deixou, pelos exemplos que ele nos deixou, que nós possamos, sempre nos nossos estudos, o que nós aprendemos, nós possamos levar para a nossa vida no dia a dia, para que possamos nos tornar e ajudar a quem precisa se tornar melhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, uma Uma boa noite para todos. Boa noite, gente. Bom descanso para vocês. Deixa o seu joinha, ativa o sininho, se inscreve no canal e vamos compartilhar essa mensagem para que ela chegue o mais longe possível. Fiquem com Deus. Até semana que Uma vem. boa semana para todos. Tchau, gente. Para João, para Vitor, para as famílias, para a Selminha, para todos. Beijo, Dorozinho. Tchau.